Bom, a partir de 2026, o imposto de renda aqui no Brasil vai ter uma cara nova. É que tem uma nova lei na praça, já sancionada, e ela funciona, sabe como? Como uma balança. De um lado, o imposto vai diminuir para um pessoal, do outro vai aumentar para outra galera. E aí, claro, a pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? Quem vai pagar menos imposto de renda com essa novidade? E principalmente, para quem a conta vai ficar mais salgada. Vamos entender direitinho como essa balança foi calibrada. Para a gente decifrar essa mudança, o segredo é olhar para os dois objetivos principais da nova lei. Pensa neles como se fossem os dois lados da mesma moeda. Então, o ponto central está todo aqui, logo no artigo 1º. A ideia é justamente essa, reequilibrar as coisas, dar um alívio fiscal para uma parte da população e, ao mesmo tempo, criar um tipo de piso de imposto para quem tem rendimentos bem mais altos. E para ninguém ficar perdido, é super importante ter esse cronograma em mente. Olha só, em 2025, na prática, nada muda. A virada de chave mesmo acontece em 1º de janeiro de 2026. É aí que as novas regras começam a valer de verdade. E lá em 2027, a gente vai ter a primeira declaração anual já refletindo toda essa nova realidade. Vamos começar então pelo primeiro lado dessa moeda, o alívio no bolso. Quem é que, afinal de contas, vai ser beneficiado com essa redução de imposto? A lei cria uma redução direta no imposto e o foco é bem específico. Pessoas com rendimentos tributáveis mensais mais baixos, ou seja, aquele valor sobre o qual o imposto é calculado. Tipo salário depois dos descontos de INSS, sabe? Vamos ver os números exatos. Essa redução funciona de um jeito progressivo. Para quem tem uma renda tributável mensal de até R$ 5.000, o imposto a pagar, zero. Acima disso, e até o limite de R$ 7.350, o benefício vai diminuindo aos pouquinhos. E esse número aí é o teto, é a linha de corte. Se o rendimento tributável mensal passar de R$ 7.350, pronto, não tem mais direito à redução. É bem claro. Agora vamos virar a moeda e olhar o outro lado da balança. A lei também está criando uma tributação mínima para quem ganha muito. E como é que isso vai funcionar? Olha, essa citação direto da lei deixa a intenção bem explícita. O objetivo é garantir que quem tem rendimentos muito elevados, que muitas vezes eram até isentos, passe a ter uma contribuição mínima. Para entender essa mudança, é fundamental lembrar o que são lucros e dividendos. De forma bem simples, é quando a empresa pega uma parte do lucro e distribui para os sócios. E o ponto-chave aqui era esse. Para a pessoa física, essa grana, na maioria das vezes, era isenta de imposto. Bom, era. A pergunta que fica no ar é, tá, e a partir de quando e de que jeito essa tributação sobre os dividendos começa a valer na prática? O primeiro gatilho é mensal. A partir de 2026, se uma única empresa pagar mais de R$ 50 mil em dividendos para a mesma pessoa, dentro de um único mês, o imposto já vem descontado na fonte, direto no pagamento. E a mordida dessa retenção na fonte é de 10%. É como se fosse um adiantamento do imposto que, mais tarde, vai ser ajustado na declaração anual. Agora, muita atenção neste número, porque ele é a chave de tudo. A tal da tributação mínima anual só vale para quem tiver uma renda total, somando tudo de todas as fontes, maior que R$ 600 mil por ano. Quem ganha menos que isso, pode ficar tranquilo que essa regra não se aplica. E a alíquota desse imposto mínimo também é progressiva. Ela começa em zero para quem ganha um pouquinho acima dos 600 mil por ano e vai subindo, até chegar no teto de 10% para rendas a partir de R$ 1.200.000. Pode até parecer um pouco complicado porque tem muitas variáveis no meio do caminho, mas a lei pensou nisso e criou um mecanismo de proteção, justamente para evitar que a carga de impostos fique excessiva. Esse mecanismo é o redutor. A ideia por trás dele é até simples. A soma do imposto que a empresa paga sobre o lucro e o imposto que a pessoa física paga sobre o dividendo que recebeu não pode passar de um certo limite, que em muitos casos é de 34%. Traduzindo aquele artigo 16b que é bem técnico, o processo é mais ou menos esse. O sistema vai lá e confere a carga total de impostos na cadeia toda, desde a empresa até o sócio. Se essa conta passar do teto legal, o imposto da pessoa física é diminuído para se ajustar a esse limite. É como se fosse uma trava de segurança. Ok, até aqui a gente entendeu a mecânica de quem paga mais e quem paga menos. Mas, no fim das contas, qual é o destino dessa nova arrecadação? E essa pergunta é super válida. Se o governo, por um lado, está abrindo mão de receita, reduzindo impostos, e por outro está aumentando, para onde vai o resultado final dessa equação toda?
Pois é, a lei amarra o destino desse dinheiro. A grana que vier da tributação das altas rendas vai ser usada para bancar a redução de imposto dos salários menores, para compensar estados e municípios por eventuais perdas e, se sobrar alguma coisa, ainda ajuda a diminuir a alíquota da nova CBS, que faz parte daquela reforma tributária maior. E a gente termina com uma reflexão. O artigo 6º dessa mesma lei obriga o governo a enviar, dentro de um ano, um projeto com uma política para atualizar as faixas do imposto de renda. Isso dá a entender que essa mudança toda pode não ser o ponto final, mas sim o começo de uma reforma ainda maior. Que será que vem por aí? Fica a pergunta no ar.